Oitava aula do curso, eu vou expor para onde vamos, o roteiro das próximas aulas, antes de começar propriamente o conteúdo desta. Então, nós vamos começar desenvolvendo o neoplatonismo renascentista, que é uma síntese notável de uma série de tendências antigas, medievais, e prenunciando a Idade Moderna, para, a partir dessa síntese, que se gerou no século XV, é uma cria do século XV, mais propriamente na Itália, na cidade-estado de Florença, para a partir daí derivar algumas linhas para onde vamos continuar o curso. Uma linha é uma linha que em certa medida, vai iniciar uma ruptura com a dimensão conciliatória, a dimensão idealista do neoplatonismo, que vai se dar com os neoplatônicos materialistas. E aí nós vamos desenvolver outros filósofos renascentistas, que são o Telésio, o Giordano Bruno e o Campanella, até culminar na plenitude do neoplatonismo e que, portanto, rompe com o neoplatonismo e cria algo novo, que é Spinoza. Essa é uma linha. Uma segunda linha vai nos levar à depuração dessa síntese, que envolve não só a filosofia neoplatônica, como também hermetismo, magia, cabala, astrologia. Uma depuração do neoplatonismo renascentista que vai nos levar em direção ao racionalismo e ao nascimento da ciência moderna, com Descartes e com Galileu. Essa é a segunda linha. Uma terceira linha vai nos conduzir na direção de uma reação ao Renascimento, de uma reação aos impulsos mais libertários do Renascimento, que é o neoplatonismo sincrético, que é a segunda escolástica, que é a escolástica da Contra-Reforma, que é o Barroco. E isso nós vamos fazer não como capítulos da história das ideias, como se as ideias elas levassem através de consonâncias e dissonâncias umas às outras, como se houvesse uma história do pensamento dissociada da materialidade histórica, da materialidade política e econômica. Não. Nós vamos, em paralelo a essas várias linhas que vão se desenvolver nas próximas aulas a partir dessa primeira exposição do neoplatonismo renascentista, nós vamos também desenvolver como essas linhas polarizam o campo, como elas formam um campo de polarização da afirmação do capitalismo comercial e financeiro, da afirmação desse primeiro capitalismo de mercado, né, a formação do mercado europeu e, portanto, do mercado global nos séculos XV até o século XVII. E aí vai passar pelas cidades-estado italianas, pela ascensão da Espanha dos Habsburgos, financiada por Gênova, e depois, finalmente, da República Holandesa. E, ao mesmo tempo, como essa história também polariza a própria filosofia, há uma pressuposição recíproca de pensamento e materialidade histórico-político-econômica. Então, dito isso, essa primeira parte, que vai compor a oitava aula do nosso curso, ela vai abordar justamente o neoplatonismo renascentista na sua formação. E essa formação ela se deu no século XV, na geração seguinte à geração de Nicolau de Cusa. E ela se deu numa cidade em particular, que é Florença, que era uma república, era a República Florentina, era uma cidade-estado. A Itália não era unificada, enfim, a unificação da Itália ela é muito mais recente, ela é posterior da própria unificação do Brasil, né? A unificação italiana se dá no final do século XIX, e a Itália era uma colcha de repúblicas, né? Havia um mosaico de diferentes estados com diferentes constituições, com diferentes modos de governo, e Florença tem um papel muito central no Renascimento, um papel de efervescência renascentista por uma série de razões históricas, culturais e políticas, e é justamente o que nós vamos abordar na aula de hoje. Então,
vamos começar justamente nesse primeiro ponto, que é a diferença florentina. Por que Florença? Florença, nos séculos 12 e 13, na Idade Média, ela se especializou na indústria têxtil. Ela fabricava roupas de lã. Ela tinha uma produção de lã e uma indústria que confeccionava essa lã em roupas, em casacos, em camisas, em vestidos de lã. E a partir do século XIII ela começou a sofrer uma concorrência muito grande da Inglaterra, que começou a expandir os seus rebanhos de ovelhas, e de Flandres, né, que hoje é mais ou menos a região ali da Bélgica e da Holanda. E essa atividade, a partir da concorrência, começou a ter uma queda nos lucros dos empresários da lã. E aí Florença, como ela não tinha o domínio das rotas comerciais com o Oriente, esse domínio ele era dividido entre as repúblicas de Veneza e de Gênova, ela passou a se especializar numa atividade bancária. Ela começou a desenvolver instrumentos de crédito, letras de câmbio, notas de crédito, atividade financeira. E decidiu aproveitar uma determinada conjuntura europeia, que foi a conjuntura das guerras, né? No século XIV se inicia a guerra entre a Inglaterra e a França, entre a dinastia dos Plantageneta inglesa e a dinastia dos Valois francesa, né? Os Plantageneta, eles reivindicam o reino da França para si, né? O rei da Inglaterra, o rei Edward, ele invoca soberania sobre a França. Isso inicia uma grande guerra na Europa, né? duas grandes monarquias em luta, e os banqueiros de Florença resolvem aproveitar esse momento e, ao invés de voltar os investimentos à indústria da lã, que estava em queda por causa da concorrência muito acelerada, resolvem investir em empréstimos para compra de armas, para equipar os exércitos. E eles apostam praticamente todas as fichas, eles jogam todas as suas moedas num cavalo só, que é a Inglaterra. Então eles vão ser os financiadores da monarquia inglesa, da dinastia dos Plantageneta. O que acontece? Em 1340, o tesouro inglês vai à bancarrota e a Inglaterra fica sem dinheiro. E ela declara moratória. Ela fala, não vou pagar. Devo, mas não vou pagar. E isso é um default, né? O famoso default, a moratória. E os banqueiros florentinos vão à falência. Isso causa uma crise enorme em Florença, em 1340. Você tinha, ao mesmo tempo que isso acontece, uma expansão da indústria da lã na Inglaterra. Como a guerra era travada no território francês, no território de Flandres, Flandres fica também sob disputa, isso arruína a indústria da lã holandesa e belga, dos Países Baixos, e acaba incentivando muito a interiorização do circuito produtivo da lã na Inglaterra. E aí Florença, falida, né, toma um calote do rei da Inglaterra, e com uma decadência do comércio de lã, tem um tumulto gigantesco, uma época de turbulência social, que vai culminar em 1378 nas revoltas dos Tiompi, que é considerada a primeira revolta proletária da Europa. E essa foi uma revolta dos tecelões, que, muito empobrecidos, tendo perdido o seu nível de vida, eles tomam o poder. Eles fazem um grande levante em Florença e tomam o poder da cidade. E Maquiavel, quando escreve, né, no século XVI, na década de 1520, ele escreve as suas Histórias Florentinas, onde é um livro não só de história, mas é um livro de análise política. Ele vai dizer, olha, esse tumulto, né, que foi a revolta dos Tiompi, ele é um marco na história florentina e ele acaba gerando uma nova era dentro de Florença. A revolta é esmagada, apesar disso, apesar da repressão, o Maquiavel ele insere em terceira pessoa nesse livro, Histórias Florentinas, ele insere um discurso do líder, né, que na verdade foi empoderado como o governante, durou pouco esse governo provisório, que era um cardador, era um operário, um artesão. Ele se tornou o governante de fato de Florença durante um período pequeno, e ele insere um discurso em terceira pessoa. Embora o Maquiavel não possa elogiar a revolta, num período já onde ele estava muito ameaçado, né, pelas intrigas,
e pela posição no jogo de poder da época, ele se protege utilizando a terceira pessoa e vai escrever quase um manifesto pela liberdade em nome desse cardador em 1378. Bom, o que acontece? A revolta ela é esmagada, Florença entra num processo de reestruturação, há uma penúria muito grande devido ao calote que foi tomado pelos banqueiros da época, e aí uma família florentina praticamente compra a república. Ela, por uma bagatela, por um preço muito baixo, ela acaba, a partir do poder econômico, se apoderando de Florença, né, nas décadas seguintes a essa revolta, que é a família dos Medici, a família Medici, a famosa família Medici. E a partir daí ela constrói um império, mas não é um império territorial, porque eles são baseados num território relativamente pequeno, né? A República Florentina, que é uma fração do território da Península Itálica. Porém, um império financeiro. Eles, a partir desse processo de financiarização, eles vão se espalhar pela Europa, formando embaixadas, embaixada em Londres, embaixada nos Países Baixos. Eles vão ser reconhecidos, é uma família que vai ser reconhecida praticamente como uma monarquia, mas uma monarquia baseada no poder do dinheiro. Por que os Medici eles prosperam? Porque eles elegem como seu principal credor, né, eles investem o seu dinheiro em Roma, na igreja romana. E Roma, nessa época, além de ser um estado, né, o estado papal, era muito envolvido na política europeia. Eles financiavam guerras, eles apoiavam determinados soberanos, entravam em guerras com outros. Havia também o cisma do Ocidente, ou seja, havia a tentativa de se criar um papado concorrente, um papado alternativo ao papado de Roma, e aí Roma evidentemente precisava mobilizar forças políticas e bélicas para enfrentar esse problema. E os Medici fazem uma aliança com Roma e emprestam a Roma. Mas não só a Roma, eles começam a emprestar o dinheiro a vários outros estados europeus, aproveitando esse equilíbrio de forças de maneira muito hábil e usando essa aliança preferencial com o Vaticano para cobrar também os seus devedores. E isso dá muito certo, né? Esse êxito financeiro da família Medici acaba gerando um superávit gigantesco em Florença, no século XV, né? No período de Cosme de Medici e depois de Lorenzo de Medici, né? Na primeira e na segunda metade do século XV, Florença se torna uma grande potência econômica e financeira, a partir da atividade bancária, a partir do capital financeiro. E o que os Medici fazem? Ao invés de reinvestir esse dinheiro em mais empréstimos, eles têm a prudência, eles têm a inteligência de consumir esse dinheiro. Por quê? Porque se eles reinvestissem esse dinheiro emprestando mais ainda recursos aos monarcas, né, às guerras, ao papado, esse dinheiro muito provavelmente acabaria gerando uma situação insustentável de dívida a quem eles emprestariam e provocaria novamente um calote, novamente um moratório, ou seja, seria uma bolha. Então o que os Medici fazem com esse dinheiro? Nós vamos investir em obras renascentistas, nós vamos investir em arte, nós vamos investir em arquitetura, nós vamos investir nos artistas, nós vamos pegar todo esse superávit financeiro da atividade bancária, que na verdade é gerado, né, pelo jogo de poder, pela geopolítica europeia, e os Medici inteligentemente gastam esse dinheiro. Então, existem algumas críticas, mesmo uma facção interna à Florença, né, liderada por um monge ascético, que era uma figura messiânica, que era o Savonarola, vai criticar o luxo, vai criticar o desperdício, né, o gasto exacerbado da família Medici em obras de arte, em pintura, né, enfim. Teve um período em Florença que, ao mesmo tempo, estavam trabalhando, e a um preço bem alto, Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael Sanzio, né, que são três gênios absolutos do pensamento humano, do gênio humano. Então, eles, na verdade, eram uma estratégia porque eles sabiam que essa lucratividade que estava sendo obtida com os empréstimos, com a atividade financeira, não poderia ser multiplicada porque geraria uma situação de bolha. Então eles consomem. E além disso, como isso gera uma série de obras, eles empregam a população florentina, que estava depauperada, porque a atividade têxtil, a atividade de lã, ela não tinha como competir com
com a Inglaterra, por exemplo, que começou a cercar os campos e multiplicar seus rebanhos, e se tornou uma força motriz da economia inglesa, eles empregam a população nas obras. Então eles acabam matando dois coelhos com uma cajadada só. Eles realizam o valor, ou seja, eles conseguem dar um destino para o dinheiro, que não gere uma bolha especulativa, e ao mesmo tempo eles pacificam a sociedade tumultuada florentina a partir das obras públicas, das obras renascentistas. Então, existe aí uma infraestrutura econômica, existe uma explicação político-econômica de por que Florença prosperou e por que ela teve essa grande alvorada do Renascimento no século XV. E depois vai se disseminar para o resto da Itália e para o restante da Europa e para o mundo. Então, se deve a um apoio oficial da família Médici e a uma situação econômica muito favorável às artes, um mecenato massivo, um investimento direto nas artes. Isso causou não só a centralidade de Florença como o carro-chefe, né, o abre-alas do Renascimento, como também impactou, por quê? Impactou o pensamento, impactou a produção filosófica, porque, de certa maneira, evidentemente que os burgueses florentinos, né, os oligarcas de Florença, da República Florentina, iriam financiar um pensamento que pudesse servir como um esquema cultural, ideológico e filosófico dessa afirmação do capitalismo financeiro, do capitalismo comercial no começo da Idade Moderna. E aí, em 1439, os Médici eles conseguem trazer para Florença o concílio com o Império Bizantino. Na aula passada nós vimos como Nicolau de Cusa ele participou da costura, né, desse concílio, e esse concílio começou em Basileia, depois ele foi, porque durou muitos anos, né, foram vários anos de discussões e de tratativas, depois ele se deslocou para uma cidade italiana que é Ferrara, e finalmente os Médici trazem para Florença. Então Florença foi um polo que aglutinou pensadores, não só teólogos cristãos, né, teólogos ligados à Europa ocidental, como também os pensadores gregos, os pensadores bizantinos que vinham do Oriente. E aí isso gera um sincretismo enorme nesse momento. Isso gera, nesse ímpeto dos Médici de renovar a cultura, de renovar a filosofia, porque eles são a renovação também, eles se veem como uma classe vanguardista na Europa, né, que é o comércio, a atividade bancária, que é o financiamento das atividades, essa mundialização da economia mundo. Então eles aproveitam esse caráter de polo para fazer daí uma nova síntese. E não é à toa que os Médici eles organizam a Academia Neoplatônica em Florença, e que se inspirava na Academia de Platão, a Academia da Grécia Antiga, da Grécia Clássica. Eles recriam essa academia, mas aqui com o apoio oficial, o Estado, né, os Médici investiram nessa academia e pagaram as traduções do grego para o latim, do grego para o italiano, para poder fazer florescer a cultura no Renascimento. Evidentemente que não estamos aderindo a uma explicação economicista, né? Como se todo o pensamento do Renascimento, né, em Florença fosse simplesmente uma consequência mecânica desse apoio oficial e dessa prosperidade econômica. Claro que não. Nós vimos em aulas passadas como Nicolau Maquiavel, que se formou nesse momento de riqueza, ele dá a volta nisso e ele vai provocar um pensamento subversivo em relação às oligarquias das famílias italianas, né? Ele vai pensar justamente a democracia tumultuária, né? A democracia popular. Mas isso foi depois, né? O Maquiavel escreveu já depois do período áureo dos Médici. Mas mesmo nesse início, houve também, evidentemente, que quando vieram, né, os aventureiros, os viajantes, os pensadores para Florença, eles trouxeram suas singularidades, eles impactaram, né, esse momento, que é um momento de renovação que não era afeto simplesmente à filosofia, uma renovação nas artes, uma
uma renovação na teologia, uma renovação na medicina, na astrologia. Essa redescoberta da liberdade, há um cruzamento desse momento especial de Florença com um momento também de uma grande riqueza que era vista na riqueza sensível, né? Esse mundo cativante que a escolástica medieval, que o pensamento medieval não dava mais conta, né? Esses problemas incessantemente novos, essa riqueza infinita que se apresentava da realidade mundana e que esses criadores, esses aventureiros, esses viajantes, esses naturalistas do Renascimento, eles buscavam inventar as ferramentas, inventar os novos meios apropriados a essa realidade. Então, há um impulso vital muito rico, muito potente na República Florentina e que acaba transbordando desse apoio oficial. As coisas estão articuladas, mas elas não são tão mecânicas assim quanto uma explicação economicista poderia fazer supor. E o que marcou esse momento? Bom, em primeiro lugar, o encontro com os bizantinos, com os gregos, e os afluxos também das traduções para o grego, que já vinham da filosofia medieval europeia, se concentraram em Florença e produziram um neoplatonismo sui generis, um neoplatonismo renascentista, que é bastante sintético e bastante sincrético. E ele vai agregar dentro dele a magia, é também o período dos magos, da ideia de filósofos magos, a cabala judaica, a cabala cristã, a tradição hermética, o hermetismo, que vem do século II depois de Cristo, dos sábios, são traduções do grego, né, que trariam os ensinamentos muito antigos do Egito ancestral, tem essa aura de mistério do Egito ancestral, dos oráculos caldeus, de Zoroastro, mas também o platonismo filtrado a partir dos neoplatônicos romanos e dos neoplatônicos bizantinos, né? Estamos falando aqui de Plotino, de Próculo, ou seja, um neoplatonismo que também já é bastante sincrético e traz tradições orientais, que vai também reativar os mistérios órficos, os ensinamentos pitagóricos. É toda essa grande salada, né? Toda essa grande mistura geral de tradições que vão encontrar em Florença uma síntese nova, que vão encontrar em Florença uma reunião e que vai levar a um desenvolvimento prodigioso, não só da filosofia, como também da medicina, da astrologia, a alquimia, né? A astrologia e a alquimia já na fronteira do surgimento da química, do surgimento da astronomia, mas nessa época ainda muito imbricadas, ainda muito próximas em seu paradigma epistêmico. Esse desenvolvimento não disciplinar, que se chamava na época do Studium Humanitatis, o estudo das humanidades. O homem humanista ele tem que ter um saber aberto, um saber que é não disciplinar, que não é especializado. Na verdade, ele tem que ser capaz de transitar por vários saberes, ele tem que conseguir fazer os signos, né, transitarem com muita liberdade entre alquimia, filosofia, astrologia. É um mundo que se apresenta como um livro a ser decifrado, um livro a ser decodificado pela conjunção de todos esses saberes. É o que hoje, talvez, a partir de muitos decalques, tenha sobrado, né, nos nossos significados contemporâneos como a formação humanística. O que é uma formação humanística? É uma formação que não é técnico especializada, ela é uma formação ampla, ela envolve estudos de retórica, estudos de filosofia, de ciências sociais, de economia. E quando isso chega nesse momento do neoplatonismo renascentista, se tem, por exemplo, em Plotino, Plotino que ele hierarquiza a ontologia platônica, ou seja, existem várias hierarquias, várias escalas e vários estágios do ser até se atingir o estágio do uno, que é acima do ser e do não ser, o uno transbordante, o uno ebuliente. Há uma transcrição de Plotino para o neoplatonismo renascentista, que é uma transcrição vitalista. Então, é um universo vivente, é um universo múltiplo, um universo hierárquico, mas que é animado por um princípio vital, por um impulso, por um ímpeto comum, que se manifesta em todos esses âmbitos, em todos esses saberes, em todas essas atividades práticas. A alma do mundo, né, a anima mundi de Plotino, ela se transforma no Espírito Santo cristão. Então você tem
uma nova síntese do cristianismo com o neoplatonismo, que é propriamente renascentista, não é mais aquela síntese antiga do pseudo-Dionísio, que comentamos na última aula, ou do Agostinho, já é uma síntese ligada a essa vitalidade, a esse impulso de liberdade e de redescoberta. E qual que é o núcleo desse paradigma? E que, portanto, permite a ligação entre esses vários saberes, né? Magia, com filosofia, com ciências incipientes, com alquimia, com a tradição hermética. Qual que é a doutrina comum? É o que o Michel Foucault, em As Palavras e as Coisas, ele chama da doutrina das similitudes, ou das semelhanças. O paradigma, ou a episteme, para falar com Foucault, desse período, ele se baseava na ideia de que havia um monismo do universo. O universo, você poderia, a partir de qualquer ponto do mundo, chegar em qualquer outro ponto desse mundo. Tudo está em tudo. Tudo está conectado a tudo, mesmo que por fios invisíveis. Por isso que as estrelas estão conectadas ou são sinais da realidade mundana. Por isso que a medicina ela vai interpretar esse livro do corpo. Ele vai interpretar os signos que o corpo emite. A alquimia vai estudar as várias essências, as quintessências. A filosofia vai estudar os signos do pensamento e vai desenvolver os conceitos que possam aumentar a legibilidade desse mundo entendido como um grande livro. Um livro escrito por Deus, mas ao mesmo tempo afirmado como expressão desse monismo, desse uno que se afirma enquanto princípio vital. Ou seja, é um saber transversal que vai ser pautado por semelhanças, por correspondências, por conveniências entre as coisas, como um labirinto de espelhos. Tudo encontra marcas e encontra reflexos em tudo. Tudo pode ser lido a partir de tudo. Os signos, eles remetem uns aos outros. Um universo pletórico que é enfrentado com muito ímpeto, com muito elan, com várias abordagens diferentes, e que os neoplatônicos renascentistas, nessa academia florentina, essa neoacademia, né, inspirada pela academia platônica, ela vai se concentrar, vai se debruçar. Em primeiro lugar, que nós já abordamos, a natureza ela é um livro. Ou seja, a natureza ela é repleta de marcas, de símbolos. Ela deve ser decifrada, ela deve ser lida. Devemos buscar a legibilidade. Existe aqui uma espécie de privilégio da escrita, porque todas as coisas são marcadas por signos. A medicina vai buscar os signos, a alquimia vai buscar os signos, a astrologia vai buscar os signos, com uma escrita hieroglífica do mundo, e que cabe a essas ciências elas decifrarem. E o segundo aspecto é o fato que o ser humano tem uma posição privilegiada. Nós já havíamos visto isso com o Nicolau de Cusa, na relação entre microcosmo e macrocosmo. O ser humano é um microcosmo e, portanto, está em relação com o macrocosmo, que é o mundo, e reflete as relações e os signos do macrocosmo. E nos neoplatônicos florentinos, o ser humano é a cópula do mundo. O ser humano é esse ponto onde se dá a aventura do conhecimento, onde aponta para o conhecimento divino, ou seja, para a divinácio. Por isso que a erudição renascentista é muito ligada à adivinhação. Existe uma ligação entre erudício e divinácio. Ou seja, seja a partir de uma decifração adivinhatória ou divinatória das coisas, por exemplo, pela astrologia ou pela cartomancia, pelo tarô, seja a partir da erudição que vai decifrar esses signos nas tradições antigas, né? E aí tem essa aura ancestral, né, das tradições herméticas, zoroástricas, caldeias. Boa parte disso é um influxo trazido pelos gregos ou pelos bizantinos ao longo do século XV. De qualquer forma, o ser humano é essa dobradiça. O ser humano, em si, ele repercute o próprio mundo. Então, como microespelhos no ser humano que permitem acessar o labirinto de espelhos
que é o mundo como um todo, que é a natureza. A natureza, essa natureza pletórica, divina e maravilhosa, né? Como canta a música da Tropicália brasileira, que não deixa de ser, em parte, próxima desse espírito do renascimento sincrético. E então, o paradigma da semelhança, né, a doutrina das similitudes, é ela que rege o jogo de signos, é ela que rege as interpretações, é ela que rege a distribuição entre o visível e o invisível, e, portanto, é a mesma doutrina que vai guiar os pintores, que vai guiar os escultores, os arquitetos renascentistas. Né? Toda a arte da representação, então isso não é simplesmente, isso não se passa, o neoplatonismo não se passa simplesmente na filosofia, ele é um esquema cultural, ele vai se reproduzir nas várias atividades que convivem, né, que coabitam esse momento muito rico de Florença. E aí, quais são os modos dessa semelhança? E o Foucault ele divide em quatro funcionamentos da doutrina das similitudes. Um é a conveniência. As coisas elas se ligam umas às outras por ações de contatos, por bordas, por barras, por franjas, ou seja, elas convêm ou não convêm umas às outras, pelo contato. Esse é o primeiro modo. O segundo é a emulação, a emulácio, ou seja, as coisas se relacionam umas às outras à distância. Elas emulam, elas imitam umas às outras, mas à distância, pela observação, pela influência, pelas marés, pelo efeito dos astros. A terceira é a analogia, ou seja, pelas proporções. E aqui há também uma reinserção de Aristóteles, ou seja, não dispensa o aristotelismo. Essa síntese é tão notável que ela também traz para o cadinho, né, para esse melting pot, o próprio Aristóteles, que era o signo do velho, né, do saber engessado da escolástica. E nas analogias do ser humano, né, como Copula Mundi, ele também tem uma posição notável. O homem ele é saturado de analogias. No corpo do ser humano, a alma humana, nessa essência humana, no seu corpo e na sua alma, você pode encontrar o Atlas universal, o Atlas cósmico. Você pode ler no ser humano toda a geografia do cosmos renascentista. Né? E aí existe a imagem, talvez, que o Da Vinci sintetiza no homem de Vitrúvio, né? Que o homem é a medida das coisas, mas não o homem com uma essência estática, mas o ser humano justamente como essa espécie de forja do mundo, como um jogo de espelhos, onde no homem se espelha todo o restante. Depois da conveniência, da emulação e da analogia, o quarto modo é a simpatia. E a simpatia é esse subterrâneo, é o que está por trás dessa superfície. É o que justamente essa decodificação, essa legibilidade, ela almeja alcançar. O que Nicolau de Cusa falava, podemos ver o invisível através de um vidro escuro, através de um vidro turvo, através da turbidez da realidade. E para isso precisamos mobilizar todos os saberes. Então, os filósofos desse período, os filósofos florentinos que se abeberam desse momento de síntese, eles são muito sincréticos, eles miscigenam muito os saberes. Não há uma divisão clara entre ciência e arte, ou entre filosofia e hermetismo, é tudo muito imbricado uma coisa na outra. O próprio Cosme Medici, que financiou, né, a Academia Platônica, quando ele entrega para esse que vai ser o líder da escola, o filósofo Marsilio Ficino, que era filho do médico da família Medici. Então eles pegaram o filho do médico e colocaram como o líder e pagaram e treinaram ele como um filósofo próximo ao poder. E ele, enfim, estudou bastante, né, com os gregos e também o latim e as artes e todo esse saber multíplice da Renascença, a retórica era muito valorizada, né? Não só a ratio, a razão, mas a oratio também, a oratória. Ele é um filósofo que é uma figura-chave porque ele vai traduzir do grego tanto os neoplatônicos clássicos, como Plotino, que ele traduz as Enéides, por exemplo, como também a tradição hermética. Ele vai traduzir Hermes Trismegisto, vai traduzir esses textos esotéricos
que os filósofos magos do Oriente traziam no Concílio de Florença e depois. E não à toa o seu livro de filosofia ele se chama Teologia Platônica. Então ele mistura Platão e a teologia cristã, porque Platão para ele também é a mensagem do cristianismo, assim como o cristianismo é um platonismo. Mas não é mais um platonismo para os pobres, né, que o Nietzsche atribui a Agostinho. Não, aqui é um platonismo já das oligarquias, da afirmação das classes comerciantes, empresárias, de um novo mercado que é financiarizado, né? Uma renovação que se dá pelo capital. E que o neoplatonismo ele funciona bem como um esquema de cultura, como um esquema de pensamento. E talvez o Marcílio Ficino seja a figura-chave, uma geração depois do Nicolau de Cusa, já na segunda metade do século XV, seja essa figura conciliatória, seja essa figura de composição de todos esses saberes, mas que prepara de qualquer forma as diversas linhas, inclusive linhas de ruptura, que nós vamos abordar em aulas seguintes. E o Marcílio, no momento que há o declínio dos Médici, né, no final do século XV, depois do período máximo, o apogeu com Lorenzo de Médici, tem uma decadência, os empréstimos começam a não funcionar, eles levam alguns calotes, e começa também a haver um deslocamento do eixo comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, né, com a descoberta do Novo Mundo, e sobretudo com o afluxo de riquezas dos saques espanhóis, dos conquistadores espanhóis. Começa a haver um deslocamento, uma mudança de grandes proporções, uma mudança tectônica na geopolítica e na economia mundo europeia. E nesse limiar, os Médici e a própria cidade de Florença começam a perder a centralidade. O Marcílio Ficino, ele troca de camisa, ele muda de lado, ele troca a camisa com muita facilidade. Quando tem um período, que foi um desastre, né, mas teve um período do governo de Savonarola, né, que tomou o poder, que acusava os Médici de luxo, de serem ostentação, e que precisavam recuar para o ascetismo, né, para a austeridade. E durou pouco esse governo do Savonarola. O profeta desarmado, que o Maquiavel critica, né, que ele tomou o poder de maneira espiritual, né, mas não com as armas, e aí foi facilmente vencido e dobrado. E o Ficino ele vai mudando, né, ele não tem digamos assim, um movimento, ele não se filia a nenhum movimento, ele não tem uma leitura dos acontecimentos históricos que ele dê um partido claro, como Maquiavel teve, por exemplo, né, mais à frente. Ou como Thomas More insistiu em ter, e não sei se foi bom para ele, mas enfim, o Ficino, pelo contrário, ele trocava de camisa com muita facilidade. Um discípulo do Marcílio Ficino, de uma geração seguinte, né, e que se destacou muito e que talvez seja a grande figura sintética desse momento, uma figura de pro também, foi um outro filósofo neoplatônico renascentista, que é o Pico della Mirandola, que era de uma família de condes na Itália, e que ele tinha um ideal de uma filosofia universal. Ele queria conciliar todas as igrejas, todas as religiões, todas as filosofias, todos os saberes num único saber universal, uma espécie de Esperanto, onde a humanidade chegaria a um estado de paz. Então ele sempre buscava a convergência, por exemplo, dos cristãos ortodoxos com os cristãos católicos, dos neoplatônicos com os aristotélicos, ele não refugava Aristóteles, da tradição hermética e da magia com a tradição teológica, com a tradição filosófica, da história da filosofia. Ele ficou conhecido como o príncipe da concórdia, o Pico della Mirandola. E muito hábil, né? Muito um orador brilhante, muito retórico, era uma figura que atraiu muita gente ao redor dele, e para ele o transbordamento, a ebulição de Deus se dava a partir do amor. Então o amor para ele era o que unia de fato, né, os diversos povos, as diversas nações, e que portanto deveria ser o fundamento dessa filosofia universal. O amor irradiava em todas as direções e vivificava o cosmo. Esse monismo dele, ele era costurado pelo amor intelectual. E ele chegou em 1486 a começar a organizar um congresso filosófico universal em Roma.
Ele queria, e juntava tudo, né? Todo esse esoterismo, uma espécie de era de Aquários do final da Idade Média, né? Ele falava, não, agora nós vamos juntar todas as práticas ascéticas, astrológicas, as práticas de tarô, tudo junto num grande congresso em nome do amor, né? Desse amor que nos une, e vamos iniciar Ele publica 900 teses, ele é muito, muito profícuo, né? E foi acusado de heresia. Pico ele é acusado de heresia, ele foge da Itália, né? Ele não consegue realizar o tal encontro universal, ele foge para a França e é capturado na França, é preso. E já num período que começa a igreja, ela começa a se fechar, ela percebe, né, as dissensões e que todas as divisões da cristandade a igreja católica, né, o Papa, ele começa já a prenunciar a reforma que vai acontecer a partir de 1517. Então começa a haver um fechamento, né, que depois isso vai ser terrível no século seguinte, né, vai se abater sobre Campanella, Giordano Bruno, Galileu. Mas nesse período ainda não. O Marsilio Ficino ele passa relativamente incólume. O próprio Nicolau de Cusa ele consegue publicar suas teses sem problema. Mas o Pico ele já sofre uma acusação, ele é perseguido, preso, e ele escapa só porque em 1492 o novo Papa, que é o Rodrigo Borgia, da família dos Borgia, da mesma família do Cesare Borgia, ele tem uma atitude mais tolerante e ele acaba, a partir de uma série de interesses, ele vê com bons olhos a conexão do cristianismo com a cabala e com a magia, e aí ele libera. O Pico ele é reabilitado em 1492. Mas 2 anos depois ele se envolve, já no período do Savonarola, ele tem uma aproximação com o Savonarola, com essa austeridade. No fim da vida ele meio que recua das suas teses neoplatônicas e começa a caminhar na direção de um ascetismo, por essa liderança espiritual do Savonarola. Em 1494, que também é o fim da Paz de Lodge, que é o fim desse período áureo, que se iniciam as guerras italianas, que vão durar muitos anos, ele é envenenado. Ele é morto por arsênico, né, aos 31 anos, e morre em Florença. Ele morre muito novo, né? O próprio Marsilio Ficino, que é 30 anos mais velho, ele sobrevive ao seu discípulo. Mas é uma figura cuja existência marca bem esse período, né? Então, são os dois filósofos, tem muitos outros, mas esses dois filósofos, Marsilio Ficino, mais próximo do poder e mais alinhado com os propósitos do poder do apoio oficial à filosofia, mas também o Pico della Mirandola como já um personagem que sonha com esse ideal universal, que outros pintores e humanistas vão sonhar também, mas esse sonho ele é absolutamente esmagado pelas guerras e pelas divisões e pelo próprio avanço do capitalismo, que vai produzindo crises e riquezas e pobrezas sucessivamente e não permite que isso se concretize. De qualquer maneira, no linear do século XIV para o século XV, há esse deslocamento do eixo do Mediterrâneo para o Atlântico. Somente a República de Gênova soube captar esse timing, porque ela se aliou com os espanhóis e, portanto, financiou as empreitadas marítimas e acabou se beneficiando desse afluxo de riquezas do Novo Mundo. Mas a Itália entra num período turbulento, num período de guerras, que é o período em que Maquiavel escreve, né, no começo do século XVI. E esse neoplatonismo renascentista, essa síntese notável desse período, vai se fragmentar e vai gerar diferentes linhas, diferentes filosofias, diferentes éticas ao longo do século XVI, que é um século-chave, que é um século que vai definir justamente quais são os caminhos da modernidade. E aí essa afirmação do capitalismo comercial e do capitalismo financeiro vai encontrar dentro do neoplatonismo um campo de força, um campo de disputas que vai derivar em diferentes tendências, inclusive tendências de ruptura. Então, esses são assuntos das próximas aulas, nas quais nós vamos começar a abordar a linha de materialistas do século XVI, também na Itália, mas no sul da Itália, a partir de Telésio, Giordano Bruno e Tommaso de Campanella. In a garden of